Olá, boa noite a todos, graça e paz. Mais um dia de vitória, mais um dia na presença do nosso Deus. Mais um dia que Deus ele tem nos sustentado de pé, isso é muito bom. Mais um dia que eu tenho a oportunidade de falar do amor de Jesus. Essa foi uma oportunidade que eu pedi há muito tempo a Deus e hoje estou tendo essa oportunidade. Graças a Deus, estou vivo, estou grato ao Senhor. E mais uma vez vamos aqui falar da palavra do Senhor. No dia de hoje nós vamos fazer menção da palavra do Senhor em Salmos, capítulo 37. Eu vou me atentar a 3 versículos. O Salmos ele é grande, são 40 versículos. Depois, se você quiser, dá uma lida lá, porque eu tenho certeza que Deus ainda vai falar mais com você através desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Isso aí vai ajudar o nosso canal a crescer. Mas lembre-se, siga a Jesus. Ele é o propósito principal desse canal. O nome desse canal é Como é Bom Ter um Pai. Está debaixo da proteção e dos cuidados do Senhor. Essa é a nossa finalidade. Essa é a nossa principal propósito. É que vocês encontrem a Cristo e tenham Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Vou ler a palavra do Senhor. Salmos 37, versículo 3, 4 e 5. E diz assim a palavra do Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aqui, Salmo de Davi, um salmo poderosíssimo. Amo esse salmo porque esse é um salmo que ele traz esperança. Ele é um salmo que ele alimenta a nossa fé. Ele é um salmo que ele fala determinadas coisas, para a gente não se impacientar, para a gente não ficar ansioso, que o justo não será desamparado, que a sua descendência não vai mendigar o pano. Mas aqui nesses 3 versículos, ele vai falar algumas coisas importantes e que a gente tem como chave diante de Deus. E a primeira coisa é confiança, é ter fé. A palavra do Senhor nos afirma lá em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Como esperar uma coisa que eu não estou vendo? Isso é fé. Será que eu tenho visto um novo emprego? Será que eu tenho visto a minha família restituída, restaurada, o meu casamento refeito? Como que eu tenho me enxergado daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Isso é fé. Lembrando que a fé sem obras ela é morta. Não adianta de nada eu acreditar e não ir em busca daquilo. Hoje eu tenho uma finalidade, ser um grande pregador da palavra de Deus. E eu tenho certeza que assim serei. Mas existe uma busca. O sobrenatural é com Deus, mas o natural ele deixa comigo. Se eu não estudar a Bíblia, se eu não me colocar na posição de servo, se eu não buscar a presença do Senhor, nada serei diante do Senhor. Você quer ser um grande empresário, você não começou a estudar sobre aquilo que você quer trabalhar, sobre aquele empreendimento que você almeja progredir, avançar naquilo. Eu quero viajar para um outro país, mas não aprendi a falar inglês. Se prepare, se dedique e vá em busca daquilo que você quer. Mas aqui as palavras do Senhor, ele está dizendo o seguinte: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Não tem uma verdade maior do que a palavra do Senhor. Não tem uma palavra melhor do que a palavra do Senhor. Quando eu compro uma batedeira, um liquidificador, aquele aparelho elétrico ele vem com um manual de instrução. Esse aqui é o meu e o seu manual de instrução. Deus ele deixou dessa forma. Aquilo que a gente precisa saber está aqui. A gente vai ouvir algumas pessoas falando: ah, mas no Vaticano existe uma outra Bíblia. Muitas vezes eu já ouvi alguém falar isso. Ah, mas tem uma igreja que ela detém uma parte da Bíblia e eles... Cara, se essa é a Bíblia que eu tenho acesso, é porque isso é necessário que eu saiba. Isso é o necessário para que eu saiba e é o necessário para que eu me mantenha no caminho que Deus quer. Se alimentar desta verdade é importante. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O fato da Bíblia estar na minha casa, aberta no Salmo 91, no Salmo 23, ela não vai produzir nenhum efeito se eu não tentar ler, guardar no meu coração e procurar praticar. Ler o Salmo 91 e não procurar estar debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo das asas do Todo-Poderoso, nada vai acontecer. A palavra do Senhor ela vai dizer um segundo ponto. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Numa outra tradução ele vai dizer o seguinte: se encontra feliz diante do Senhor.
Se agradar de Deus é encontrar prazer no Senhor. Tudo que a gente faz, não sei se vocês já perceberam isso, mas tudo que a gente faz, que a gente gosta, o tempo passa, o tempo voa, né? Às vezes você vai estudar ali, nossa, é enfadante, 2 horas parece que não passa. Mas você abre o Instagram, você começa a rolar o feed ali, a timeline vai subindo ali, quando pensou que não, acabou o dia. Porque aquilo ali foi o seu prazer. Aquilo ali para ti foi prazeroso. Você nem viu o tempo passar. Mas ele está dizendo aqui o seguinte: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Quando eu encontro prazer no Senhor, quando eu encontro prazer na presença do Senhor, ele satisfaz aquilo que eu tenho desejado. Eu desejo a minha família restaurada. Eu desejo uma vida melhor para mim. Eu desejo um emprego melhor. Eu desejo uma faculdade melhor. Mas eu tenho acordado de manhã e pelo menos agradecido ao Senhor e sido grato ao Senhor. Essa hora me vem à memória a história daqueles 10 leprosos. Jesus vai passando ali numa aldeia e aí aparecem 10 leprosos. E ele vai e cura os 10 leprosos. Um desses leprosos volta e agradece a Deus. E aí Jesus pergunta: não eram 10 que estavam contigo? Cadê os outros? Vai, a tua fé te salvou. Todos foram curados. Os 10 alcançaram a cura, mas apenas um foi salvo. Por quê? Gratidão. A gratidão daquele homem e reconhecer que aquele era o Senhor e voltar para agradecer ao Senhor. Aquilo fez ele ter salvação. Se você hoje tem buscado as coisas, mas você não tem se agradado dos caminhos do Senhor para a tua vida, às vezes as coisas não dão certo por conta disso daí. Eu hoje passei ali na fruteira, peguei essa fruta, meu pai comprou essa fruta hoje, tá madurinha, chega a tá molinha, uma pinha. Em alguns lugares, na tua cidade, como é que chama? Tem outra cidade que chamam de ata, né? Pinha. Cara, isso aqui é uma fruta deliciosa. Muitas pessoas não gostam, mas eu gosto. Eu gosto dessa pinha, minha mãe gosta dessa pinha. Minha avó, rapaz cearense, amava essa fruta aqui. Sabe quem fez ela? Deus. Quando eu reconheço que Deus foi bondoso comigo e deixou uma coisa assim, de um sabor que não tem um produto artificial que vai ter um sabor que vai atingir esse sabor. Não tem um açúcar artificial que vai atingir o doce disso daqui. E o efeito que isso produz dentro de mim. Porque o Senhor falou que isso aqui era para o nosso benefício. Talvez isso aqui seja a cura de alguma doença, que talvez ainda não estudaram. Mas quando eu encontro o prazer em Deus, que foi Deus que me deu isso daqui, eu tenho certeza que outras coisas que eu tenho desejado vão começar a acontecer. Porque é uma promessa. Eu me alimentar da verdade, e essa é a verdade. Isso que eu estou fazendo, me alimentando da verdade. Outro dia eu estava ali, observando o céu, e fiz o seguinte pensamento veio à minha cabeça. Às vezes a gente vai num teatro, a gente vai numa exposição de obra de arte, e a gente vê ali um quadro pintado, e aí a gente vai procurar saber o preço, o valor daquela obra, e aí é milhões. Tem todo um sistema, um controle ali de segurança para aquilo não ser roubado, para aquilo não ser furtado. E aquele quadro é uma imagem única. E tem um valor inestimável. Você já parou para observar o céu? Que perfeição. Não existe, acredito que não tem uma técnica de pintura que se assemelhe, que seja perto da visão do céu. E todos os dias, Deus ele faz uma imagem diferente. É difícil você chegar ali, você olhar o céu hoje, e amanhã você olhar ele está igual. Cada vez ele tem uma maneira diferente. Às vezes o sol bate na nuvem, aquela nuvem fica avermelhada. Às vezes as nuvens estão tampando todo o céu. Às vezes é uma pequena nuvem. Às vezes é nenhuma nuvem. Às vezes está um degradê, começa de um tom, vai subindo para outro tom. Todos os dias Deus ele faz uma obra de arte do Senhor. Diferente. Isso é se agradar de Deus. Observar as maravilhas que Deus tem feito. E eu quero te dizer que a principal obra de todas é você. Quando Deus ele faz a criação, e a gente vai visitar ali as Escrituras e vai ver a criação, tudo ele fez pela palavra. Mas você, ele fez com as próprias mãos dele. Você é algo especial para Deus. Você é algo especial diante de Deus. Agrada-se hoje do Senhor. Encontra prazer nas coisas do Senhor. Se você tem achado entediante ir num culto,
Se você tem achado entediante, você abre a Bíblia para ler e aquilo te causa sono, ora por isso. Fala para Deus sinceramente. A oração que mais agrada ao Senhor é uma oração sincera, não é uma oração enfeitada. Fala para Ele, Senhor, não estou dando conta. Para mim, ler a Bíblia está sendo chato. Para mim, ler a Bíblia está sendo um peso. Para mim, ir no culto me dá sono, porque a palavra daquele pastor, daquele pregador não me agrada. Fala para Deus dessa forma, sinceramente. E eu tenho certeza que Ele te trará respostas. Ele te ama e Ele quer o melhor para a tua vida. Ele vai te apresentar um caminho melhor. Ele vai te apresentar o caminho ideal. Mas muitas vezes, a gente não diz o que a gente pensa. Para Deus. A gente fala pro vizinho, posta na internet, posta no comentário ali numa publicação. Mas para Deus a gente não fala. A boca só fala do que o coração está cheio. Fale para o Senhor hoje do teu coração está cheio. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Espera pelo Senhor, pois eu tenho certeza que muito mais Ele fará. Esperar por esperar não é esperança. Esperança é quando você tem a certeza que aquilo vai acontecer. Creia, porque Deus ele tem mais para a tua vida. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que cura câncer. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito é o mesmo Deus que pode mudar a tua história hoje. O mesmo Deus que trouxe Jesus Cristo em carne nessa terra para salvar eu e você, para nos perdoar, para nos tirar do reino das trevas e trazer para a luz, é o mesmo Deus que pode tirar os teus filhos das drogas. O mesmo Deus que tem mantido eu de pé, que tem mantido você de pé, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o seu Deus. Deus, Ele é o pai da minha mãe, mas Ele não é o meu avô. Sabe o que isso significa? Que a ligação minha com Deus ela é direta. Ele é o pai da minha mãe, Ele é o meu pai, Ele é o seu pai. Encontra prazer no Senhor hoje. E eu tenho certeza que Deus ele vai mudar a tua história. Deus ele tem mudado a minha história. Sabe qual é a história que eu quero ver sendo mudada? Eu quero ver você colocar aqui nos comentários. Que Jesus mudou a tua história. Eu vou ficar muito feliz. Tenho orado por cada seguidor desse canal. Vou continuar orando. Isso aqui não é nenhum tipo de compra para que você me siga para eu orar por você. Mas eu tenho certeza que eu vou orar por vocês e tenho orado por cada um de vocês para que Deus abençoe para vocês. Sabe por quê? Porque o que eu desejo para mim, eu desejo para cada um de vocês. É muito bom ter um pai que cuida, que zela, que protege e que abençoa. Encontre prazer nesse Deus hoje. Encontre prazer nesse Deus hoje. Hoje eu tenho sentido muito prazer de estar na presença do Senhor. Como eu nunca havia sentido. Tenho trazido mais leveza para a minha vida. Eu sei que as afrontas vêm. Eu sei que os contra-ataques vêm, as acusações vêm. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você está no caminho certo e você não está causando incômodo, alguma coisa está errada. Sabe quando a gente sabe que está no caminho certo? É quando as coisas começam a ficar difíceis. Parece contraditório, mas não é não. É dessa maneira. Já viu quando você começa a se destacar na escola, as pessoas falam que você é puxa-saco. Quando você recebe um aumento no trabalho, as pessoas falam que você está puxando o saco do patrão. Se você está fazendo o que é certo e não está arrumando contra-ataque, algo está errado. Observe. Que Deus abençoe vocês. Continue aqui. Manda esse vídeo para alguém que precisa ver. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.